Alô Brasil, mais uma live começando aqui no meu Instagram, uma live onde eu explico para você algum detalhezinho, alguma coisinha que te impede de ter resultado e você nem sabia, ou você sabia, mas não sabia como resolver, ou você achou que te impedia e nem te impede. Então é uma live para abrir a sua mente, para você entender o processo de emagrecimento, o processo de definição, para facilitar a sua vida, tá? Eu sou uma pessoa que consigo manter um corpo magro, um corpo definido, consigo entregar isso para as nossas alunas, emagrecimento, definição, ganho de massa, e sem sofrimento, sem passar fome, sem levar uma vida de atleta, sem nada disso, comendo de tudo, comendo o que gosta e treinando bem pouquinho. Então, se eu consigo fazer isso comigo e com as outras alunas, eu quero ajudar você também, tá? Então, vamos chegando por aí. Aperta e segura no coraçãozinho, pode ser pra gente começar essa live com tudo. E já me fala, qual o seu objetivo? Me fala aqui o seu objetivo. E, além do mais, me fala o seu objetivo e o que mais te impede de alcançar esse objetivo. Beleza? Então, por exemplo, emagrecimento, o que mais me impede é, sei lá, ansiedade. É a definição, e o que mais me impede é que eu não tenho tempo de treinar. Me fala o seu objetivo, o que mais te impede, só pra gente já dar abrir a sua mente um pouquinho e a gente já vai entrar no tema de fato da live, tá? Essas lives aqui eu faço todos os dias no meu Instagram, porém em horários aleatórios. Se você quiser acompanhar todas, não perder nenhuma que eu faço, é só ir lá no meu perfil depois, ativar o sininho e clicar no sininho e ativar as notificações para o Instagram te avisar quando eu estou começando a live, beleza? Porque tem muita gente que não veio, aí depois não vê mais, e aí você perde a sequência. E se você não faz questão, tá tudo certo. Mas se você entendeu o processo, vai te ajudar demais. Beleza? Então vamos. Boa noite. Alimentação que me impede de alcançar meus objetivos. Não consigo perder peso. Certo. Podem ir falando mais dificuldades e mais objetivos, que eu vou dar uma introdução. Pera só um pouquinho, deixa eu deixar aqui. E lembrando, apertando e segurando no coraçãozinho e clica no avião também e manda essa live para 2, 3, 4, 10 pessoas. Vamos cada vez mais compartilhar isso para as outras pessoas para ajudar. Quanto mais pessoas souber, mais fácil fica para você mesmo, ok? O tema da live de hoje será este aqui, de dor muscular. Tá? Então, isso impede muita gente de continuar. Mas eu já vou entrar nas dificuldades que falaram também. Porque assim, qualquer live que eu faça aqui, eu trago alguma dificuldade que me apontam muito, e aí eu levanto esse problema, eu explico o problema, e aí eu dou sempre alguma solução prática para você já começar a agir hoje, tá? Então, mas para eu falar ser tudo isso, eu preciso te explicar o processo de emagrecimento, de definição. Então, todas as lives, dependendo do tema, vai servir para você de alguma forma, tá? Então, o que acontece? Geralmente sempre a galera não emagrece por quê? Não consegue essa mudança de comportamento e, consequentemente, do seu corpo. Por quê? Porque não sabe o caminho certo, tá? Não sabe o caminho certo, então começa por um caminho errado. Quando você começa por um caminho errado, você não vai ter resultado bom, tão bom quanto se você estivesse no caminho certo, tá? Então você começa sozinha, da sua cabeça, eu vou fazer caminhada e vou diminuir a alimentação. Comece sozinho. E aí, fazendo isso, não tem resultado. Não tem resultado, desanima. Desanimando, você para. Parando, você engorda tudo de novo. Engordando tudo de novo, daqui uns 3, 4, 5 meses, você vai querer voltar. E aí você vai voltar sozinho, pelo caminho errado. Então, é um ciclo sem fim. E por saber que você não vai ter resultado lá, inconscientemente você já imagina isso, você fica demorando para começar. Então, aqui é tudo prático, para você começar, para ontem o processo, e você vai entender que você não precisa mais parar. Nunca mais, tá? Então, deixa eu só responder só dar um tchan no que falaram, alimentação que me impede de alcançar meus objetivos. Quando você souber que a alimentação que você precisa fazer é mais fácil do que parece,
do que você sempre imaginou, você vai ver que não é a alimentação que te impede. Não é a alimentação. Por quê? A alimentação, para você conseguir um corpo magro e definido, é uma alimentação que você come bem, que você come de tudo. Se você ficar comendo um pouquinho e tal, seu corpo vai ficar fraco. Se seu corpo ficar fraco, ele vai perder músculo. Se ele perder músculo, seu metabolismo vai ficar mais lento. Se seu metabolismo ficar mais lento, ele acumula mais gordura. Aí você fica com menos músculo, mais flacidez e mais gordura, certo? Então, não é o caminho do comer pouco, é o caminho do comer bem, para você ter um corpo forte. Se você tem um corpo forte, o seu metabolismo acelera, você perde gordura e você alcança um corpo magro definido. Mas para ter um corpo forte, você precisa comer bem. Não adianta você ficar passando fome, achar que não pode isso, que não pode aquilo. Não é esse o caminho, tá? Não consigo perder peso. Não é que você não consegue perder peso. São dois problemas. Ou você não sabe o caminho certo para perder peso, tá? Então, putz, eu não consigo. Por que eu não consigo? Vou dar um exemplo. Se eu falar para você, eu não consigo fazer um bolo. E aí você fala, Tainá, mas o que você fez esse bolo aí? Putz, eu enchi de arroz e o bolo não cresceu. Tainá, mas arroz não cresce o bolo. Sim, eu tô achando difícil. Por quê? Porque eu tô indo pelo caminho errado, tô colocando arroz, não é arroz que eu tenho que colocar. Sei lá o que tem que colocar, eu também não sei pra fazer um bolo, mas sei lá se é farinha, se é ovo, sei lá o que é. Mas eu tô indo pelo caminho errado, e aí eu tô achando difícil. Por quê? Porque eu tô usando as ferramentas erradas. Então, se você acha difícil, é porque você usa as ferramentas erradas, tá? Provavelmente é por isso. Porque se você usa as ferramentas certas, não é difícil. E aí você consegue ter resultado. Beleza? Então, ou porque você não faz o que tem que ser feito, você vai por um caminho errado, ou porque você nem começa justamente por achar que o caminho que você precisa seguir é difícil. Eu nem começo porque eu preciso treinar todos os dias. Eu nem começo dieta porque eu não consigo seguir. É falta de conhecimento, tá? Então vamos lá, uma das coisas que impede que as pessoas me relatam que é um impeditivo de eu não consigo emagrecer, porque eu começo, aí eu fico dolorida, fico com muita dor do exercício e tal, e aí eu paro e eu desanimo. Não sei o que fazer, e eu não gosto de treinar e tudo mais. Então vamos recapitular. Para você conseguir um corpo magro e definido, você precisa de uma coisa importantíssima. Essa coisa se chama músculo. Se você não tiver músculo, se você não tiver massa muscular, você não vai conseguir. Por quê? Quando você perde esse músculo, o músculo é o maior acelerador de metabolismo que você tem, tá? Então o metabolismo é algo no seu corpo que está sempre funcionando. Imagina que seu corpo, imagina a sua casa aí. A sua casa está rolando energia aí agora, certo? Energia elétrica. Então, para o Wi-Fi tá ligado, a luz está acesa, para o chuveiro funcionar, para o micro-ondas, para a geladeira, tudo isso precisa de energia, certo? Então todos os dias a sua casa gasta um X de energia. O seu corpo é assim também. Ele tem sempre energia rodando nele. A energia a gente chama de calorias. A energia do seu corpo são as calorias. Então tá sempre gastando calorias. Para que ele gasta essas calorias? O micro-ondas do seu corpo é para você, o seu coração bater, para você piscar, para você respirar, para você falar, para você andar, para você ficar em pé. Para qualquer coisa, para qualquer reação que aconteça dentro do seu corpo que você nem tá vendo, tá precisando de energia. Tá? E da onde sai essa energia? Da gordura. Então você precisa de energia, que são as calorias. E quem que vai dar essa energia? A gordura. Tá? O tempo todo quebrando gordura, para fornecer essa energia, para fornecer essas calorias. Quanto mais o seu corpo falar assim, eu preciso de bastante energia, mais gordura você quebra, ok? E mais você emagrece. Se o seu corpo falar assim, eu não preciso de tanta energia não, pode trabalhar devagarzinho. Isso é o que a gente chama de metabolismo lento. Seu metabolismo trabalha mais devagarzinho, porque seu corpo não está precisando de tanta energia. E aí, por trabalhar devagarzinho, ele não quebra tanta gordura, não queima tanta gordura. E a gordura, se ela não se quebrar, não se queimar, ela vai ficar onde? Estocada na sua pochete, no seu braço, na sua coxa, nos lugares que mais te incomoda, certo? Então, o que você precisa falar que o seu corpo fale assim, acelera, pessoal, acelera esse metabolismo aí, queima a gordura, porque eu preciso de mais calorias. Para queimar essa gordura, para acelerar o metabolismo, qual que é a melhor forma? O músculo. Quanto mais músculo, mais o seu corpo vai precisar acelerar. Por quê? Ele precisa de energia para aumentar o seu músculo. Então, seu músculo está desse tamanho. Para o seu músculo ficar desse tamanho,
precisa de mais energia, vai precisar de mais calorias, vai queimar mais gordura. E para ele se manter desse tamanho depois, vai precisar mais energia, mais calorias, vai queimar mais gordura, certo? Então, a melhor forma de você acelerar o seu metabolismo é fazendo músculo. Então, lembra que eu falei lá no começo? O que você precisa para ter um corpo magro definido não é comer pouco e ficar fazendo caminhadinha, não é isso. Não, é outro cenário. É um corpo forte, um corpo que vai trabalhar de forma acelerada. Não vai ficar trabalhando lentinho ali, tudo precavido, com a escassez de energia. Não, ele vai ter muita energia, ele tá ali pra cima. Aí você se sente mais disposta, aí você dorme melhor, aí você fica menos estressada, o seu corpo, a máquina do seu corpo funciona melhor. Imagina que que a energia de casa não acontece isso. Mas tipo a bateria do seu celular, quando tá acabando, o que ela faz? Ela fica mais escura, às vezes o celular fica até mais lento quando tá acabando a bateria, certo? O seu corpo é assim. Se ele tiver com metabolismo lento, ele vai trabalhar lá para baixo. Aí o dia não rende, aí você não vive legal. Quando ele tá lá pra cima, ó, aí você vive legal, aí o seu dia rende, aí você fica disposta, e o melhor, queima muita gordura e você emagrece, certo? Mas, pra fazer esse músculo, o seu corpo só vai deixar o músculo aí se você mostrar pra ele que você tá precisando. Por quê? É natural que o seu corpo te dê o que você pede pra ele. Se você não não mostra que você precisa de músculo, ele vai entender o quê? Não tô precisando de músculo, então posso mandar esse músculo embora. Ele começa a quebrar músculo para esse músculo te fornecer energia, certo? Então ele, deixa esse músculo eu nem tô usando, deixa ele embora, deixa ele embora, deixa ele embora. E aí ele começa a ir embora. Para ele entender que você precisa desse músculo, o que você precisa fazer? É o que a gente chama de treino, ok? O treino vai mostrar para o seu corpo que ele precisa do músculo ali, porque você vai estimular a musculatura e aí o seu corpo vai pensar, vai bater de frente. O seu corpo vai falar, opa, tá estimulando, tá usando esse músculo, eu não posso deixar mais ele embora não, porque ele tá usando isso aqui. Ele tá usando, não vou deixar ele embora, vou deixar ele aqui comigo. Vou deixar ele aqui comigo. Como que ele faz? Vai trabalhar para aumentar. Sabe quando você, não sei se você ou já viu alguém, enfim, quebrou o braço, por exemplo. Quebrou o braço, ficou imobilizado. Às vezes criança cai, quebra um braço, ou até adulto mesmo, fica imobilizado. Aí fica um mês lá com gesso no braço. Quando tira o gesso do braço, o que acontece? O braço que estava com gesso está muito mais fraco do que o outro. Por quê? Ele ficou imobilizado. O músculo não estava sendo utilizado. Seu corpo entendeu o quê? Não estou usando esse músculo, não estou fazendo movimento nenhum, deixa esse músculo embora. Aí o músculo foi embora. Seu braço ficou mais fraco, ficou menor. Certo? Você perdeu aquele músculo porque você não estava estimulando, beleza? Então, para manter o músculo, você precisa estimular. Então, às vezes a galera me fala, tá, dá para emagrecer sem exercício? Eu mexer só a dieta, dá? Não dá. Não dá. Você pode até perder peso, mas você vai perder peso e ficar flácida, porque o músculo vai embora. Aí você vai ficar só com pele e gordura. Aí você vai ficar a falsa magra, que na balança tem um peso pequeno, mas tem pochete, tem braço mole, não tem coxa definida, certo? Então não adianta, precisa fazer exercício. A parte boa é que você precisa fazer 15 minutos de exercício 2, 3 vezes na semana é suficiente, seja em casa ou numa academia, aonde você preferir, tá? 15 minutos 2, 3 vezes na semana já é o suficiente. Por que é o suficiente? Porque a função do treino não é ficar gastando calorias. A função do treino é mostrar para o seu corpo que você está usando aquele músculo. Se você mostra para o seu corpo que está usando aquele músculo, o músculo vai sempre aumentar. Quanto maior tiver o músculo, mais calorias seu corpo gasta, mais acelerado fica o metabolismo, mais você emagrece, tá? Uma pessoa que tem um metabolismo acelerado, sabe aquela que você fala assim, nossa, fulana é magra de ruim. Come, 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 não engorda. Por quê? Porque o metabolismo dela tá lá, ó. Pá, 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 pá. Você pode ser essa fulana magra de ruim. Você pode ser, só você trabalhar mais a sua musculatura. Ponto. É simples. Por outro lado, se você tiver com metabolismo lento, é o caso de várias pessoas que chegam pra mim também. Eu como tão pouquinho, como uma vez no dia, 2 vezes no dia, eu nem exagero. Uma vez ou outra que eu exagero, mas geralmente não. E não consigo emagrecer. Por quê? O metabolismo tá lá, trabalhando bem devagarzinho. O metabolismo tá com a gordura dele ali, ó, assim, guardando ela. Porque trabalha devagar, não usa para nada, e aí a gordura fica ali, aí ele estoca, e ele usa aquela gordura para fornecer energia, certo?
Então, você precisa estimular o seu músculo para deixar o metabolismo mais acelerado. Quando você estimula o seu músculo, agora vamos entrar na parte da dor, que é bem simples de resolver. Quando você estimula o seu músculo, é tipo assim, você vai levantar essa garrafa. Vamos supor que essa garrafa seja muito pesada. Aí no seu treino, você vai levantar essa garrafa 10 vezes assim, 10 vezes. E aí você tá fazendo um treino intenso. Então tá um peso que você, putz, chegou na 10, você tava sofrendo. Conseguiu, mas foi difícil. Foi difícil por quê? Porque o músculo que você tinha ali, ele era capaz de levantar essa garrafa 5 vezes. Tipo um exemplo, tá? Ele era capaz de levantar essa garrafa 5 vezes. Só que você forçou ele a levantar 10. O que ele fez, esse músculo? Ele estava se quebrando todo, ele estava aqui, ó, firme. Aí ele estava contraindo todo, porque cada vez que ele se contrai, cada vez que ele se quebra, ele fornece energia. Essa energia o seu corpo usou para levantar a garrafa. Então ele se quebrou todo para conseguir levantar essa garrafa. Ele se machucou, ele gastou toda a reserva de energia que ele tinha. E aí degradou. É o que a gente fala de romper algumas fibras. Rompeu fibras musculares. Ok? Rompeu as fibras, degradou, aí entra um processo de inflamação, de microinflamação. É uma inflamaçãozinha, porque machucou o seu músculo, machucou ele para levantar. E isso vai ser bom. Machucou. No outro dia, uma coisa que tá machucada faz o quê? Dói. Vai doer um pouquinho. É o que a gente chama de dor muscular tardia. Ok? DMT. Dor muscular tardia. É a dor muscular por você ter treinado. Aí ele tá doendo. Aí ele vai ficar doendo um pouquinho e tal. Aí você não consegue esticar o braço direito e tudo mais. O seu corpo está entendendo o quê? Isso é uma coisa positiva. O seu corpo está entendendo o quê? Eita, machucou o músculo. Se machucou, é porque o músculo desse tamanho não deu conta. Então, o que eu preciso fazer? Aumentar. O que ele vai fazer? Aumentar. Da onde ele vai tirar a energia para aumentar? Da gordura. Aí o seu metabolismo acelera e o seu músculo fica maior. Só que não tem muito como fugir da questão da dor. Vai doer. É uma fibra que foi rompida. Porém, existem dores e dores. De repente, você pega muito pesado. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo ótimo, Gi. De repente, você pega muito pesado, mais do que deveria, e aí faz o treino errado, um volume excessivo e tal, e tem uma dor que você, tipo, tem caso de a pessoa sentir febre, porque foi uma inflamação extrema, severa, e aí o corpo dela acha uma forma de reagir. Então, isso não é positivo, tá? Então, tipo, tô uma dor, mas é uma dor que eu não consigo. Eu trabalho andando, eu sou, sei lá, trabalho numa loja de shopping, fico o dia inteiro em pé andando pra lá e pra cá. E a minha perna tá doendo tanto que eu não tô conseguindo, tá prejudicando no meu trabalho. Aí, para esses casos extremos, aí você toma, tipo, um remédio, um relaxante muscular e tal. Por quê? O que o remédio vai fazer? O papel que o seu corpo faria. Uma parte do papel que o seu corpo faria. Ele vai recuperar o músculo ali. Só que se ele vai fazer isso, seu corpo vai entender, já recuperou. Então não preciso trabalhar mais, não preciso acelerar mais o metabolismo, não preciso deixar o músculo maior. Então o remédio, ele vai meio que tirar um pouquinho do efeito do treino, certo? Tá dando pra entender, gente? Comecei a falar, não parei mais. Reage aí, coraçãozinho, se tá entendendo, uma carinha triste se não tá, se tiver dúvida, pergunta, só pra eu respirar aqui. Então, às vezes as pessoas me perguntam, pode tomar remédio? Pode, não é proibido, mas você tira um pouco do efeito. Se você conseguir aguentar essa dor, é ótimo. Por quê? Hoje doeu. Da próxima vez que você for treinar, mesmo que tenha esse mesmo processo de rompimento de fibras, de micro ruptura e tal, o que vai acontecer? Da próxima vez, seu corpo está mais preparado para isso. Então, vai doer menos. E aí, cada vez, vai doendo um pouquinho menos. Geralmente, vai doer. Se você fizer um treino e tal, geralmente vai doer. Por quê? Porque teve o rompimento de fibras. Mas você vai acostumando com a dor e o seu corpo vai acostumando a doer menos, a se manifestar menos também, certo? Então, meio que não tem jeito. Mas, uma coisa importante. Tainan, tô com dor. Posso treinar? Depende. Vamos supor que você treinou um treino, que nem ontem eu treinei perna. Meu treino de perna durou 15 minutos em casa,
praticamente sem peso nenhum. Peguei peso de 5 quilinhos que tem aqui e foi só isso. Em 15 minutos. 3 exercícios eu fiz. Eu tô que não consigo descer uma escada. E dói, não tem jeito. Aí hoje, se eu fosse treinar, hoje eu nem vou treinar, mas se eu fosse treinar, eu ia treinar a perna? Não. Se está dolorido, eu não vou treinar aquele músculo que está dolorido. Por quê? Este processo, se minha perna está dolorida, o que está acontecendo dentro do meu corpo agora? Meu corpo está trabalhando pra caramba. Então, mais uma informação para você. Quando você treina, você treinou ontem, hoje, o seu corpo gasta até 500 calorias a mais do que ele gastaria só para se recuperar do treino. Então, se minha perna está doendo, o que está acontecendo? É um processo de inflamação que está acontecendo, agudo, ok? Meu corpo está trabalhando para recuperar, para restabelecer o meu músculo para parar de doer, certo? Isso num dia seguinte. 2 dias seguintes, até 300 calorias a mais, certo? Então o treino que eu fiz ontem, ele pode fazer eu gastar até 800 calorias a mais nos próximos 2 dias sem fazer nada. Hoje eu não treinei, não vou treinar, e meu corpo está gastando mais calorias por causa dos 15 minutos que eu fiz ontem de treino, certo? Então, isso é um ponto para você entender que você não precisa treinar todos os dias. Não tem necessidade, porque a função do treino não é gastar calorias. A função do treino é trabalhar a sua musculatura para ela não ir embora. Se eu ficar 3 meses sem treinar a perna, meu músculo vai embora vai todo embora. Agora, se toda semana eu der 1 ou 2 estímulos para minha perna, o meu corpo vai entender que, opa, tá usando, deixa ela aí. E tá usando mesmo, então aumenta a perna aí, certo? É assim que funciona, beleza? Então, você não pode treinar o músculo que está doendo, porque senão não faz sentido nenhum. Você treinou justamente para machucar o seu músculo, para no descanso acontecer o que você quer, que é aumentar o músculo, que é aumentar o seu metabolismo. E aí, se você treinou em cima da dor, você jogou o seu treino fora, certo? Então, aí o que você faz? Aí você faz um outro treino, um treino de braço, um treino de abdômen, um treino de cardio, um outro tipo de treino. Isso que faz a diferença ter um profissional te falando, ó, hoje você treina isso, amanhã você treina isso, esse dia você descansa, esse dia você faz outro treino, e assim por diante, beleza? Tainan, e dores, sei lá, nas costas, no joelho, isso é um tema para uma outra live, porque aí não é uma dor muscular, é uma dor articular, tá? Então, você tenta ter essa percepção. Quando você estiver treinando, se doer o seu joelho, se doer o seu tornozelo, o seu quadril, o seu ombro é relativo, porque o ombro tem a articulação e tem o músculo. Então, se você sentir que é uma dor no osso, não sei se você vai conseguir sentir isso, mas enfim, articulações, as suas costas, mas no meio, na vértebra, aí alguma coisa que o movimento não tá legal. Por quê? O movimento, os exercícios que você faz é para trabalhar o músculo, não o osso, ok? Então, o movimento não tá legal, você precisa corrigir alguma coisinha. Agora, se, putz, dá aquela queimação, no outro dia fica dolorido e tal, aí tá tudo certo. Aí é uma dor que vai acontecer, precisa acontecer e tá tudo certo. Aguenta, tá? Aguenta. Então, e pensa assim, cada vez que você treinou, e aí você parou de treinar, porque doeu, da próxima vez, vai doer tudo de novo. Então, aceita, resiste isso daí, se possível, diminua o volume, talvez, se a dor for muito extrema, diminui a intensidade, conversa com o profissional que está te acompanhando para ele ajustar essa questão do volume e tudo mais, mas não para, porque senão, se você não matar um leão por dia, daqui a pouco você vai ter que matar 3, 4, 5, aí não vale a pena, certo? Perguntas, e a dor da fibromialgia? Deve treinar com a dor da fibromialgia? Ananda, o meu TCC na faculdade foi sobre fibromialgia, uma curiosidade para vocês. Foi sobre treino de força para fibromialgia. E o que a gente viu, que os estudos mostram, é que pode treinar sim. Porque a fibromialgia tem muita coisa ligada à questão emocional também. Então, às vezes, os estudos não conseguem chegar num consenso. Por que causa aquela dor? A fibromialgia são vários pontos de dor no corpo. E por que causa aquela dor? Não tem um consenso. Então você pode treinar, o treino vai até te fazer bem. Vai fazer. Quanto mais forte tiver o seu corpo, mais você vai conseguir combater
qualquer restrição, doença, patologia que você tenha. Qualquer, tá? Então, você precisa treinar para ter esse músculo forte. Sim, mas tem dia de crise. Exatamente. Porém, se tiver um dia de crise, e isso vale também para qualquer patologia. Tá com uma crise, tá doendo muito, aí não vai treinar. Não vai treinar. Por quê? É a mesma coisa de um resfriado, por exemplo. Você tá resfriado, uma gripe e tal, fortíssima, fortíssima. Putz, aquela gripe que você tá com febre, pegou a garganta, não consegue levantar e tal. Você vai treinar? Óbvio que não. Você vai descansar. Vai descansar e deixa o seu corpo ir se recuperando. À medida que você tiver um pouquinho melhor e conseguir, aí você vai fazer um treino leve. Um treino leve, por quê? Quando você trabalha de forma leve, nesse caso, você... Ai, pergunta boa, hein? Nesse caso, quando você faz de forma leve, o seu sistema imunológico tende a trabalhar um pouco mais rápido com atividades de baixa intensidade. E isso é bom para você se recuperar mais rápido, tá? Agora, se for um treino pesado, não. Um treino pesado, não. Espera se recuperar, tá? Vitória. Não entendi o Vitória. Creatina ajuda nos treinos? Essa pergunta que eu falei que foi boa, que não teve muito a ver com o assunto, mas foi boa porque eu lembrei de uma outra coisa. Primeiro, creatina ajuda nos treinos? A creatina agora virou a moda da creatina. Todo mundo querendo tomar creatina. Gente, retroceder um pouquinho. Você que está buscando emagrecimento e definição, você precisa focar em 2, 3 coisas que são importantíssimas, mais importantes do que qualquer outra. E aí você só vai pensar em outra coisa quando você estiver fazendo essas 3. Quais são essas 3? Treinos anaeróbios, são treinos de alta intensidade, que variam de 15 a 30 minutos no máximo, ok? 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Isso é uma coisa que você precisa fazer. 2, dieta rica em macronutrientes. Uma dieta onde você faz pelo menos 4 refeições no dia e todas essas refeições com uma boa fonte de proteína e uma boa fonte de carboidrato. Ponto. E tomar pelo menos 2 litros de água. Pelo menos. Quando você fizer essas 3 coisas, durante pelo menos uns 3 meses, aí você vai pensar se você precisa de um suplemento. Aí você vai pensar se você precisa de algum treino específico. Aí você vai pensar se você precisa mexer nas quantidades, comprar uma balança para pesar a sua comida. Aí você vai pensar em tudo isso. Antes disso, você tem que se pôr no seu lugar e fazer o que precisa ser feito. Essas 3 coisas. Se eu tomar creatina, vai ajudar? O que a creatina faz? Eu dei um exemplo aqui dessa garrafinha, que eu fiz lá e fiz 10 repetições. Se você tomar creatina, depois de 4 semanas tomando, pelo menos, tomando todos os dias, o que a creatina pode fazer com o seu corpo é, ao invés de 10, você conseguir fazer 11 repetições. Isso. Ela vai te dar um pouquinho mais de força para treinos resistidos, treinos de potência, treinos de poucas repetições, ok? Apenas isso que a creatina vai te ajudar. Creatina vai me dar energia? Não. Ela vai me dar uma disposição? Não. A creatina é um substrato energético, que se a gente suplementa, a gente consegue aumentar um pouquinho o substrato. Mas esse substrato só é utilizado para treinos de alta potência, de muita força. Então, somente nesses casos que ela pode te ajudar. E a creatina vai fazer o seu peso na balança subir. Então, se você está querendo emagrecer e a balança se apega, esquece a creatina. Uma coisa que falam sobre dor muscular. BCAA. Vou tomar BCAA ou algum suplemento para diminuir a dor. Isso é balela. Isso é jogar dinheiro fora. Eu vou tomar um suplemento para recuperação muscular. É jogar dinheiro fora. Para o seu músculo se recuperar, ele precisa descansar. E aí ele precisa de nutrientes, proteína e carboidrato para ele se recuperar, tá? O BCAA, o whey, qualquer suplemento é o próprio nutriente degradado num pozinho. Ponto. Ou numa cápsula. Acabou. É isso. Se você comer o que tem que comer, você já está tomando o seu BCAA, tomando o seu whey e tá tudo certo, tá? Então não precisa de suplemento nenhum. Beleza? O suplemento vai te ajudar numa questão de praticidade, dependendo do seu caso. Tô fazendo kitbox. Kitbox? Não sei o que é kitbox, eu conheço hitbox.
Não sei o que é kitbox. Certo? Mais 2 minutinhos, dúvidas, perguntas, dificuldades. Pode falar que eu vou dar um norte aqui para você. Então, pode perguntar. Se você não tiver pergunta nenhuma, deixe seu feedback do que você achou dessas explicações. Tá? Entendi, gostei. Fala sobre esse tema aqui em algum dia. Não gostei, foi péssimo. Me dá um feedback. Vocês estão me ouvindo e cansados de me ouvir aí. Mas eu não vejo vocês, eu não ouço vocês, então eu posso pelo menos ler vocês. Então escreva aí o que você está sentindo nesse momento, ou o que está te afligindo. Escreva aí para eu ter essa noção. Pode ser? Pode ser? Enquanto você escreve aí, uma coisa importante, você precisa compartilhar as suas dificuldades. E sempre que você tiver uma oportunidade de falar com um profissional assim, compartilha, fala que você está fazendo isso, isso, isso. Tá certo? Tá errado? Ou, tá vendo? Minha dificuldade é essa, essa e essa. Porque essa pessoa vai te ajudar. O que eu tô cada dia mais vendo é que o que impede as pessoas de ter resultado não é falta de tempo, ansiedade, não sei o quê. Não é nada disso. Não é nada disso. É falta de direção. É não saber o que fazer. Só que você nem sabe que você não sabe o que precisa fazer. Porque as pessoas falam pra mim, Tainá, eu tô fazendo tudo certo e não tenho resultado. Caramba, eu tô fazendo caminhada, eu diminui as quantidades, eu tirei o açúcar e não emagreço. Mas é claro, é o exemplo do bolo. Se você fizer o bolo com os ingredientes errados, não vai dar certo. Aí vai ficar difícil mesmo fazer o bolo. Então, você tá indo pelo caminho errado. Você precisa acertar o caminho. Quando você acerta o caminho, você tem resultado. E a parte melhor de todas, parece que isso foi desenhado. A melhor parte de todas é que o caminho certo não é difícil, não é restritivo. O caminho mais certo ao invés de você treinar todos os dias, é mais certo você treinar 3, 4 vezes na semana do que treinar todos os dias, é mais certo, porque você dá o descanso necessário para o seu corpo se recuperar e acelerar o metabolismo. O caminho mais certo da alimentação não é você tirar nada, é você incluir as coisas que você comer mais para dar os nutrientes que o seu corpo precisa para o seu metabolismo se manter acelerado. E dando os nutrientes, ele vai eliminar os episódios de compulsão. E isso você não sabia. E isso você não faz. Por quê? Porque você não tem a direção, tá? Então, sempre que tiver a oportunidade, não se acanhe, não tenha... Eu faço caixinha de pergunta, eu faço live pra te ajudar, pra gente, de uma vez por todas, libertar essas pessoas. Hoje eu comi pastel, hoje eu comi chocolate, hoje eu não treinei e hoje eu não fiz nada de errado. Não fiz nada que me impeça de manter um corpo magro definido. Nada. Tá tudo dentro do processo que precisa ser feito. Acabou. Ok? Então, caso você queira um acompanhamento mais próximo, aqui a gente tem esse acompanhamento. Aqui no Tô Me Mexendo, a galera come de tudo, come muito, treina pouco e tem resultado, tá? Se você quiser conhecer como funciona, onde você tem o treino certo, a dieta certa, incentivo, muito incentivo, porque eu sei que tudo lindo e tal, mas na correria você, não quer fazer nada. E tá tudo bem. A gente te incentiva para você conseguir manter essa constância e um acompanhamento próximo, individualizado. O que é esse acompanhamento? Eu posso te passar o melhor treino e a melhor dieta. Se você não seguir, não vai adiantar nada. E se eu não te acompanhar, eu nem sei que você está conseguindo seguir. Ou por algum acaso, quando você ia para academia, por exemplo, você já tentou ir para academia. Aí você parou de ir. Quando você parou de ir, alguma coisa não estava legal no treino. Você chegou no professor e falou isso para ele? Provavelmente não. Você só não foi mais. E ele nem sabe, porque ele não te acompanhava. Quando você vai no nutricionista, você foi lá, pegou a dieta. Fez tentou, não conseguiu seguir. Você volta no nutricionista, olha, tô voltando aqui para falar que eu não consegui, tá? Não faz isso, você só não vai mais. E a pessoa, o nutricionista, o personal, nem sabe disso porque não te acompanha. Então aqui a gente acompanha, porque eu preciso saber se você está conseguindo ou não está conseguindo fazer o que precisa ser feito, certo? Então a gente passa o treino, passa a dieta, te incentiva e te acompanha. A gente está ali do seu lado. Então se eu tô te acompanhando, imagina, é como você tá andando do lado de alguém na rua. Se a pessoa cair, você vai ver. Se a pessoa ficar para trás, você vai ver e vai puxar ela, vai falar: o que você caiu? Tá tudo bem? Eu vou te ajudar. É isso. Diferente de eu te passar um treino, ó, toma o treino, aí eu deixo você caminhando sozinho. Eu nem sei se você tá fazendo, se você não tá fazendo, se você tá caindo, se você tá fazendo outra coisa, eu nem sei. Então aqui a gente acompanha, certo?
Se você quiser conhecer como funciona o nosso acompanhamento, a nossa metodologia, que é muito mais simples de seguir, escreva "eu quero" agora, ao vivo, já. Escreva "eu quero", que eu te chamo no direct e te explico direitinho. A gente está com algumas vagas com condições especiais para quem tiver realmente interesse, tá? Quem tiver decidido de, na sexta-feira, tomar uma decisão e vou começar, e é isso. E quem tiver interesse, é só escrever "eu quero", tá? Os nossos pacotes, a gente tem pacotes a partir de R$20 apenas. Então, se você pode investir, tipo, R$20 e você precisa poder investir R$20 em você. Se você não tá podendo, alguma coisa tá errada e vamos tentar resolver isso, tá? Aí é com você, com a sua questão financeira e tudo mais. Mas se você tem uma internet, você tem Wi-Fi, você tem luz na sua casa, você tá comendo, mas não tem R$20 para você investir em você, que é o seu bem maior, tem coisa errada. Tem coisa errada e você precisa ajustar, tá? Então, se você quiser conhecer, é só escrever "eu quero" aqui. Eu te chamo no direct, a gente conversa sem compromisso nenhum. Tá? Não curti, não gostei. Tá tudo bem, tá tudo bem. Pelo menos a gente conversou. Só de conversar eu já vou te explicar muita coisa que você nem sabia e vai te ajudar, tá? E talvez num próximo momento você consegue, tá? Inclusive, na próxima semana a gente vai começar um desafio gratuito. Mas esse desafio gratuito é só para quem já falou com a gente no WhatsApp e por algum motivo não conseguiu iniciar. A gente vai dar um desafio gratuito para essa galera. Então, às vezes você não pode começar hoje, mas você vai ser beneficiado lá na frente, tá? Então, é só escrever "eu quero" aqui, rapidão, pra gente encerrar, e eu te chamo. Beleza? Se você não tem interesse, tá tudo certo. Acompanha o perfil aí, pega alguma coisa do que eu falei e coloca em prática, mas não deixa morrer isso. Pelo amor de Deus, cuida de você. Cuida de você, que é mais simples do que parece, tá? E se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mais 30 segundos pra gente encerrar aqui. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui. Eu deve ser "eu quero", talvez. Quem tiver interesse, quem mandou e ficou lá pra cima pode escrever "eu quero" de novo. São apenas, a gente vai liberar umas 3 vagas hoje só. A gente sempre limita para dar conta de atender todo mundo, né? Porque a gente não quer fazer nada de qualquer jeito. E é para quem realmente tem interesse. Deixa eu ver se passou mais alguma coisa. Tá. Alguma pergunta? Ai, acho que não, gente. Já subi tanto aqui, já me perdi nos comentários, perdi em tudo. E acho que é isso. Tá. E quem quiser acompanhar, esta é a nossa live, acho que número 27. Ou seja, já tem 26 aulas gravadas lá no nosso canal do YouTube. Se você quiser ter acesso a todas essas aulas, é só me pedir no direct que eu te mando, tá? Tem aula falando sobre jejum, sobre low carb, sobre caminhada, sobre cardio, sobre os melhores exercícios, sobre ansiedade, sobre comer demais, enfim, uma porrada de tema. Todos esses temas que você pense, putz, é isso que eu não consigo. Eu pego e faço uma live só falando disso pra te ajudar, tá bom? Se quiser ter acesso, é só me pedir no direct. Beleza? Sem mais delongas, então, uma boa noite para você, uma boa sexta-feira. Lembre sempre que você não precisa deixar de fazer nada que você gosta, mas você precisa fazer as coisas que são necessárias, beleza? Tamo junto, uma boa noite, bom final de semana para você, cuide de você, é nóis e bora se mexer. Valeu!